Olá, malta liberal! Sejam bem-vindos a mais um Podcouple, o podcast onde falamos do swing e do estilo de vida liberal, sem filtros, sem tabus e, acima de tudo, com muito humor. Eu sou a Catarina. E eu sou o Vasco. Hoje o episódio é sobre segurança e higiene nas interações sexuais, não é? Este tema não é o mais sexy, mas é um dos mais importantes. E depois do nosso último episódio, em que falámos de uma grande ramboia, agora vamos pôr aqui um bocadinho de água na fervura e lembrarem-se que às vezes é preciso ir com um bocadinho de calma. Não se podem esquecer dos extintores para apagar possíveis incêndios. Pronto, e já agora cuidado com o álcool que levam para desinfetar, porque aquilo pode incendiar tudo, não é? Agora brincadeiras à parte. Sabemos que há aqui vários tópicos que acabam por terem sido recorrentes, mas queremos mesmo passar a mensagem sobre a importância de pequenos gestos. Há uma série de coisas que devemos ter sempre atenção. E estar no mundo liberal não é só sobre prazer, é também sobre responsabilidade. E isso acaba por incluir proteger-nos a nós próprios, ao parceiro, a todas as pessoas com quem interagimos e até outras pessoas que irão partilhar os mesmos espaços. Em situações em que estão, por exemplo, num clube e estiveram, sei lá, num quarto, no colchão, não se esqueçam que o que vocês lá deixam vai ser, entre aspas, consumido pelos próximos visitantes desse espaço. É preciso ter isso também em atenção. E vamos falar um bocadinho de higiene pessoal. Chegar limpo e cheiroso devia ser o mínimo, não é? Mas depois há outras coisas importantes. A depilação, pelo menos em determinadas zonas. Levar uma roupa interior lavada, portanto não levar a roupa de trabalho, não é? Obviamente que isto é, algumas coisas são senso básicos. comum, não é? Mas pronto, atenção, isto aqui algo que já vem de casa. Mas atenção, cuidado com os exageros, não é? Perfumes a mais também podem, às vezes, acabar por ser uma agressão, não é? Às vezes há aquele cheirinho que sabe bem, mas depois quando passamos a língua no pescoço é um bocado esquisito. Mas pronto, normalmente quando se põe perfume não é para ninguém andar lá a lamber, não é? Uma coisa curiosa sobre esta parte da depilação, e isto nós não estávamos à espera, certo? Não. Nós, quando entramos no meio, acabamos depois por nos deparar por a maioria das pessoas serem depiladas. Isto vem das fotografias nas redes sociais swingers, não é? E nós achávamos estranho. Era algo que acontecia com 90% das fotografias e nós não éramos depilados e nós acabámos por achar, bom, se calhar é assim que tem que ser, e a verdade é que acabámos por entrar nessa onda e agora mete-nos alguma confusão quando aparecem pessoas... Com pelos. Sim. A mim mete-me muita confusão, especialmente na parte dos genitais. Portanto, aí é uma boa ideia. Ninguém quer andar a cuspir pintelhos dos outros. Sim, quem gostar de usar pelos, pois isso sim. sabe de si, não é? Claro. Mas pronto, se for esse o vosso caso, portanto, saibam já que isso vai incomodar algumas pessoas, principalmente como nós, em que já acabaram por se habituar à maioria das pessoas não ser assim. Vejam como é que é o vosso caso. E higiene, já que falamos um bocadinho da higiene que vem de casa, antes de chegar ao espaço ou à troca, depois no clube ou noutro espaço, algo também importante é prepararem-se antes de qualquer interação. Imagina, Sim. estão a beber um copo, estão a dançar e depois acabam por encontrarem um casal interessante, acharem que a coisa vai ali rolar, vão logo para os privados, logo assim. É? Ou mesmo às vezes no corredor, quando estão num chega-chega. Era importante lavar ou desinfetar as mãos e os genitais, portanto, isso é algo não só em termos de higiene e segurança, mas também é algo agradável para a outra pessoa que vai interagir connosco. Nós sabemos que no meio da excitação as coisas às vezes acabam por descambar, né? Mas sempre que possível previnam. Sim. Estão a imaginar aquela cena do 7 semanas e meia, lá ao pé do frigorífico? Uhum. Imaginem que naquela coisa, de repente há ali uma pausa e eles dizem, bom, vamos lavar as mãos à casa de banho. Não ficava tão excitante no filme, certo? Mas a vida real não é um filme, mas às vezes a coisa fica tipo filme. Pronto, e aí a coisa descamba, não é? Aquelas situações de grandes ramboias em que isto do ponto de vista do homem e da mulher também, mas mexe numa, mexe noutra, depois vamos mexer na nossa parceira, há ali uma probabilidade de algo passar de umas mulheres para outras, alguns tipos de infecções. Estava-me agora a lembrar que até já houve alguém que nos disse que sempre que vão a um clube
Quase na sempre. semana a seguir tem sempre algum tipo de infecção urinária ou uma candidíase ou uma coisa assim. Portanto, há pessoas mais sensíveis do que outras, mas devemos ter isso em atenção, ok? Olha, sabes o que é que podia ser útil? O quê? Lembrei-me agora. Os clubes terem um ponto de água nos privados. Um ponto de água. Sim, um ponto de água é teres Tipo um bidé. Não, não. Olha, isso então era excelente. Não, mas é ter uma bacia com água. Peça uma torneira, isso chama-se um ponto de água. Ok. Não Pronto. é? Alguns têm toalhitas e já não, já não é mau. Já é bom. Já é Não é? bom. Pronto, alguns, vá. A maioria. Não é? A maioria. Falando agora da parte dos preservativos e de proteção. Os preservativos é algo obrigatório. Nem devia ser preciso perguntar se tem. É do género, olha, trouxeste pernas ou trouxeste pénis, é isso. Ninguém pergunta. Portanto, olha, nós gostamos de vocês, vocês gostam de nós, sim, mas trouxeram os genitais? Claro que sim, certo? É por isso que lá estão. Como falámos no último episódio, pá, levem os preservativos que vocês querem, levem os preservativos que vocês gostam. Já me aconteceu situações em que a rapariga, passado um tempo, diz: estou a ficar assim, vou ficar assada a semana toda porque sou alérgico ao látex. Traz os teus, não é? E isso é algo que pode ser facilmente evitável. E atenção, que não é ofensivo perguntar ou recusar se alguém não quiser usar. Acaba por ser o contrário, é um sinal de responsabilidade. E respeito, não é? Respeito um para com o outro. Se há uma coisa que a mim me incomoda, eu acho que a mim, e se calhar a muita gente, mas pronto, falo por mim, que me incomoda é estar com alguém e no meio da troca a pessoa me dizer: se fosse sem preservativo era melhor, ou que o preservativo acaba por murchar. Isto é logo é meio caminho para a coisa ser a primeira ou a segunda e a última vez que estou com essa pessoa. E normalmente a coisa acaba acaba por ali. resfriar. Até porque muitas vezes o homem usa o facto de não estar com uma ereção como Uma usar a desculpa do preservativo, que até pode ser verdade, ok? Mas usar a desculpa do preservativo. Portanto, se o homem está a dizer aquilo porque não tem tesão, ele não tem tesão e tira a tesão aos outros, portanto é garantido que a coisa vai acabar ali, naquela noite, e com aquele casal em particular, provavelmente para sempre. E atenção, isto não é só uma coisa dos homens, já apanhei mulheres que também insistem em forçar-se, e se calhar do ponto de vista do homem é assim um bocado difícil resistir a dar lá o vá, é só enfiar uma vez e tirar, mas acontece. Portanto, cuidado às vezes com o roça-roça, que há quem abuse um bocadinho, não é? E não tenham medo de mostrar que não estão satisfeitos com alguma situação desse género. E para arrematar aqui a conversa sobre preservativos, uma coisa que não vos ensinaram na escola: se vocês vão fazer sexo com duas parceiras, uma a seguir à outra, não usem o mesmo preservativo nas duas, ou nas três. Portanto, cada mulher, cada preservativo. Independentemente deste tipo de proteção. Portanto, isto obviamente não vai invalidar que vocês façam algum tipo de testes com alguma regularidade. Portanto, nomeadamente testes a doenças sexualmente transmissíveis. Eu estive a ver informação, Catarina não sabe isto, num determinado ano, em 2022 ou 2023, foram detectados, por exemplo, 6.000 casos de infecções, de infecções sexualmente transmissíveis em Portugal. Isto fora aquelas em que as pessoas não tiveram sintomas ou que deixaram passar. Portanto, no meio liberal, obviamente não há dados concretos, mas nós somos um foco de potencial risco e, portanto, podemos minimizar. Curiosamente, esses dados referem-se em grande parte a jovens na casa dos 20 e poucos anos. Quer dizer que nós, aos 40, já somos muito mais responsáveis. E, portanto, há uma incidência muito menor dessas situações. E, aliás, parece-nos que não é algo muito comum, aliás, não é algo muito falado no meio, a parte dos testes, mas estes testes regulares deveriam ser algo a ter em mente, não é? Sim. Acho que é como qualquer exame que temos de fazer. Acho que toda a gente tem aquele receio de ter algum problema e, portanto, mais vale não saber, mas é sempre melhor saber. Okay? E agora vou falar sobre algo que, se calhar, muitos casais não conhecem. Pensavam que vinham aqui e não aprendiam nada, não é? Alguns, né? Alguns, a maior parte não conhece. As esponjas. Quais esponjas?
Como assim, as esponjas? Então é assim, eu vou-vos contar como é que nós conhecemos as famosas esponjas. Ainda sem saber o que é que são as esponjas e para que é que servem Claro. as esponjas. Tal como eu não sabia, né? Então fomos a um clube, logo no início da nossa entrada no swing, e azar dos azares, veio o período. E assim, fogo. Ainda por cima, era a primeira vez que nós íamos àquele clube. Podes dizer que foi no Porto. Portanto, Sim, foi no Porto. fomos ao Porto e já aquilo estragou logo o fim de semana todo, não é? Mas pronto. E Já que então, lá estávamos, fomos na mesma. E então, depois o período veio, eu entretanto não tinha lá tampões, fui então à recepção e perguntei se tinham tampões. E eu disse, não, mas temos aqui umas esponjas. E eu, pronto, está bem, esponjas, olha. Comprei umas É um esponjas. tipo diferente de tampão, se calhar. Comprei a esponja, meti a esponja, pronto. Claro, nessa noite não houve nada, né? Quando depois de pesquisar, é que depois descobri que afinal podíamos ter relações com esponjas. Ou seja, A intenção das esponjas é uma espécie de tampão, mas em que é suposto termos relações sexuais. Serve para outras coisas também, mas a intenção, parte da intenção de ser vendida em sex shops, porque é vendida em sex shops, é essa. e é engraçado, porque não deita, não se sente o cheiro. O que é muito estranho, porque íamos achar que aquilo não funciona, mas funciona. E para a parte da penetração, também não, pelo menos comigo, não noto assim grande diferença. Noto sim numa coisa, assim, acaba por ficar um bocadinho mais seca interiormente. Mas de resto não sinto assim grande diferença. Claro, quando estou, aliás, para quem tem muita abundância de sangue, talvez pode não se sentir muito confortáveis mesmo com as esponjas. Para quem tem assim mais ou menos ou pouco, acaba por dar para usar. Há uma coisa que eu não costumo, que não me sinto assim muito à vontade, é quando uso as esponjas, quando tentam fazer esse corte. Isso aí esqueça mesmo. Não porque aquilo só de pensar o líquido mais. Não, esqueça essa parte. Não podem tocar. Não queremos nada cá Não, podem tocar ali levemente, mas de resto ali dedos lá dentro e choca. Não, isso não funciona para mim. Provavelmente estão a pensar, como assim? Uma esponja, ainda assim. Imaginem o seguinte, imaginem que tem uma esponja, porque ele parece uma esponja normal. Normalmente é cor-de-rosa e às vezes tem um formato assim do coraçãozinho, uma espécie de uma saliência no meio, que já explicamos para que é que serve. Mas a ideia é pôr a esponja lá para dentro da vagina e fica lá à solta. Fica à solta, mas fica presa. Fica à solta, sim, mas não fica no mesmo sítio. Tanto vai para um lado, vai para o outro. Quando há penetração, a esponja acomoda-se no outro lado qualquer. Portanto, e a esponja vai absorvendo todo o período e é mais eficaz do que provavelmente está a parecer se estiverem a pensar e a achar esquisito. Nada como experimentarem com o vosso parceiro, lá em casa, num ambiente controlado, e vejam como é que a coisa é. Procurem nas sex shops por soft tampon, ou seja, tampão fofo, soft. Mas vão encontrar. Nós temos sempre levamos sempre. Já partilhámos com algumas pessoas este conhecimento e até hoje eu acho que não houve ninguém que não tivesse ficado satisfeito com o produto. Ok? E ficam fãs. Se calhar tirando uma ou duas pessoas. Continuo a achar esquisito apesar de acharem que funcionou. Depois, continuando aqui a nossa conversa, vamos então falar sobre como é que é a higiene nos espaços liberais. O que é que poderemos encontrar nesses espaços? Sim. Olha, vai depender um bocadinho dos clubes, mas habitualmente os clubes preocupam-se, nota-se que preocupam com esse tema da higiene. Por norma, oferecem preservativos, ou quanto muito têm alguma forma de os obter, toalhitas, toalhas, estas toalhas que tanto podem ser usadas para tomar um banho no final, mas também podem ser usadas para pôr em cima das camas para servir de uma espécie de lençol. Para quem faz squirt, levem toalhas, faz favor. Também há alguns casos em que têm lençóis descartáveis. Entre outras, e também outras há pequenas outros coisas. que também têm chinelos. Sim. E também há alguns que têm desinfetante nos quartos, toalhas de papel nos quartos, alguns têm spray desinfetante e umas toalhas e que nós próprios podemos desinfetar a cama ou
o espaço que haja lá. Agora, se vão a um espaço e se vêem falta de higiene, se calhar seja um sinal para não voltarem lá, não é? Mas nos clubes que nós conhecemos, na maior parte deles, por norma o staff vai limpando com alguma regularidade os espaços. Nós conhecemos vários em que isso acontece. Há alguns em que se calhar até podemos não ter visto isso a acontecer, o que não quer dizer que não aconteça. Mas Eles acabam por ter sempre o cuidado de ir retirando as toalhas quando as pessoas deixam lá e não levam às vezes para os sítios específicos onde as devem deixar, de ir retirando os papéis, de ir esvaziando o caixote de lixo, limpando também, passando também o desinfetante nas camas. e muitas vezes limpar o nojo que alguns dos clientes lá deixam. Porque, infelizmente, isso é algo que nos entristece. Mas há pessoas que não têm mesmo cuidado nenhum com quem vem a seguir. É um bocado estúpido entrar num quarto como as pessoas saem e nós entramos logo a seguir, imaginem. Ninguém do staff lá foi limpar e está uma grande javardice lá no quarto. Já vimos isto N vezes. Toalhas usadas em cima do colchão, preservativos usados no chão, preservativos usados em cima do colchão, muitas vezes nem sequer estão fechados. E as pessoas parece que não têm nenhum problema em saírem de lá, deixarem aquilo assim, como se as coisas desaparecessem por magia. Sei lá quantas vezes é que eu não chego lá, já me descalço e piso uma poça de eu nem quero saber o quê. Certo? E claro que isso não é só uma falta de respeito para com as pessoas, como também para com o staff, não é? Eles estão lá, eles não são empregados de limpeza, estão lá para assegurar que toda a gente tem uma noite, que se divirta, tem uma noite porreira, não é? Por isso, tenho respeito. E não custa nada deixar as coisas minimamente apresentáveis, pelo menos iguais ao que encontraram. E posto isto, a segurança e a higiene podem não ser os tópicos mais picantes, né, do que tendo vindo a falar ao longo destes podcasts, mas são a base para que todo o resto funcione, certo? Sim, e vocês vão-nos desculpar, mas isto vão ser alguns temas que vão sendo recorrentes aqui e ali. Na prática, acaba por ser sexy nós sentirmos seguros e respeitados e estarmos à vontade no espaço e aproveitarmos tudo. No próximo episódio, vamos então falar sobre fetiches. Coisas que para uns são esquisitas, mas que para outros são a cena deles. Toda a gente os tem. Tirando eu. Eu tenho cenas. Pronto, então, até lá. Divirtam-se e vivam sem tabus. E ainda antes de ir embora, uma vez estávamos aqui a editar e a ouvir e esquecemos de um pequeno pormenor. Então e as esponjas? Como é que se tiram lá de dentro? Falta esse pequeno pormenor. Bom, basicamente metem os dedos lá dentro e puxam a esponja para fora. Aquele corte que eu disse no interior supostamente é para lá meter um dedo para ser mais fácil puxar, mas não é fácil. As duas pessoas que nós conhecemos, que a verdade até nem se ficaram grandes fãs, foi por causa da dificuldade que tiveram em tirá-la lá de dentro. No entanto, se puserem de cócoras, tossiriam um bocado. Aquilo vem mais para fora e vão lá com dois dedos, tipo pinça e tiram. Se não conseguirem, têm de pedir ajuda a alguém. Aí essa parte é um bocado estranha, mas é assim que funciona.